Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aguardar a Remi. Cara, enquanto isso, vou falando aqui do meu cabelo, né? Vocês devem estar gostando aí desse novo estilo. Para quem não sabe, eu tenho um passado emocore, né? Um passado emocore mais raiz, né? Não emocore tropicalizado aqui do Brasil. E aí eu então deixei essa franja e agora tô colocando para cima assim. Então depois vocês podem comentar aí o que vocês acharam do meu cabelo. O pessoal tá falando que eu sou o leão lobo da proteção de dados. Aí é difícil, hein? Bom, vamos lá. Eu já vi que a Remi pediu para entrar, eu vou colocá-la aqui só um minutinho. Vamos ver. Remi, Mas calma aí, deixa eu apagar um negócio aqui atrás. tudo bem? Tudo. Ixi, tá pagando a cola aí, é isso? Ah, coisa do trabalho, eu esqueci. Pá, eu apaguei. Entendi. Tá bom, tá certo. Bom, Reni, obrigado por você ter aceitado, hein? Aceita esse desafio numa segunda-feira, né? Dureza. O Luiz sempre deixa a segunda-feira comigo, viu? Ele gosta da quarta, horário nobre, né? E aí ele me deixa Ah, para segunda-feira aqui. Então, eu agradeço muito a sua presença. Você é mais uma das celebridades que a gente tem o prazer de receber. Você que é tão querida aí, tão popular, né? Então, é um prazer para a gente poder te receber aqui. E eu vou logo passar a palavra para você, deixar você se apresentar, né? Contar um pouquinho aí da sua história, como é que foi que você entrou nesse campo aí de privacidade, proteção de dados. Então, fique à vontade, o microfone é seu, pode se apresentar aí, dar uma boa noite para todo mundo. fechou. Boa noite, pessoal. Um salve para quem está aqui. Para quem me conhece, eu até brinco com o meu nome. Meu nome é Remilina. Mas eu não. Quem quiser manter a amizade, não quiser ter aquela fama da faca, nunca tenha a ousadia de me chamar de Remilina. Me chame de Remi, tá bom? Vou fazer esse disclaimer aí de brincadeira. Eu falo que, assim, apesar das pessoas não acreditarem, eu sou advogada. Porque ninguém acredita nos primeiros contatos que eu tenho. Nossa, você acha que tem mais cara de área de marketing, área de publicidade, até por ser muito expansiva, né? Mas sim, eu sou advogada. Quem não sabe, eu tive muito tempo na área jurídica, em área corporativa, mas a vida sempre me levou para outras áreas. Então, desde a época que eu era bacharel e estava na PG, fui para uma área de qualidade, então toda essa questão de governança, de ficar fazendo política, de desenhar processo, já no escritório eu já tinha esse viés e fazia essas frentes. E aí, depois de formada, eu tive a oportunidade para ir para uma montadora, para a Hyundai, por acaso, e onde tive a oportunidade de startar da área jurídica. Então, assim, se eu falo que eu tive uma breve experiência, assim, ao longo da minha carreira na área jurídica, foi nessa empresa, mas também, novamente, olha que engraçado, me jogaram de novo com outro desafio. Foi quando eu entrei no mundo da auditoria interna. E aí as pessoas falavam, por que uma advogada numa área de auditoria interna? Acredite, naquela época, para mim, era o maior dilema, achando que estava tomando a pior decisão da minha vida, largar 5 anos de faculdade, trocar totalmente a chave. E hoje eu acho que eu estou colhendo muito esse fruto, de ter feito essa virada de chave na época, e mesmo indo para a área de auditoria, eu acho que eu nunca saí da área jurídica em si. Porque Uhum. mesmo eu estando na área jurídica, poxa, Remi, você tem que auditar o aspecto contratual, compliance, quem queria? Era eu. Então, apesar de assim, sair do core, né, do jurídico, na verdade eu nunca saí. E aí depois eu fui desafiada novamente para ir para a auditoria de investigação, então fraude, onde eu tive uma escola imensa na Hyundai, com grandes mentores que me mostraram o que é essa questão da investigação. E depois tive a oportunidade de conduzir essa frente lá na Suzano. Uhum. Como que eu entrei nesse mundo da privacidade e proteção de dados? Eu falo que tem duas pessoas que são culpadas. Essas pessoas são Dirceu e Alexandre, o nosso famoso carioca que me pentelha todo dia no WhatsApp.
Porque era uma época que eu tava muito na angústia do tipo, será que eu saio ou não saio da área da auditoria e vou, me jogo para uma outra área? E nessa indecisão, na época, o Dirceu e o Alexandre não paravam de comentar meus posts no LinkedIn. E aí ele falou, e toda hora eu brigava com o Alexandre no LinkedIn, porque nada que eu escrevia ele concordava e a gente saía mó treta todo dia. Aí um dia os dois vieram e falaram assim, Remy, cara, sabe que tem uma PL aí, né, sobre questão de proteção de dados, que é vulga LGPD? Eu acho que tem a ver com a sua área. Por que você não traz um pouco esse assunto à luz da parte de investigação interna? Então, na época eu falei assim, será que faz sentido? Porque assim, era uma coisa tão que estava no mercado, ninguém estava discutindo, mas eu comecei a ver uma certa oportunidade. E foi aí que entrei no mundo da privacidade e proteção de dados. Foi eles instigando, falando que tem essa oportunidade de casar esse aspecto da investigação e da auditoria que eu trabalhava e me agregar esse valor. Então, assim, esse desafio foi muito interessante, que apesar de ser da auditoria investigativa na Suzano, eu pude defender o projeto lá dentro, mesmo sendo da auditoria, sendo que normalmente teria compliance, área da área jurídica. Mas não, uma menina da área da investigativa foi lá no board, eu quero defender esse projeto. E consegui. Então, assim, acho que se falar um breve resumo de como eu entrei nesse mundo de PIPD, acho que esse mundo do WhatsApp, que eu entrei com o Dirceu e o Alexandre, e o próprio LGPD acadêmico. Porque eu sou muito preguiçosa de estudar. Então eu falei, cara, como que eu consigo estudar? Só se me forçar a escrever. Então foi assim que começou o LGPD acadêmico. Não tinha materiais na época, e eu falei, como que eu posso estudar e entender essa nova legislação e aplicar para o meu dia a dia? Aí foi uma coisa bem embrionária, alguns colegas, pessoas do Brasil inteiro que ninguém se conhecia, um puxando um tema, um escrevendo junto, eu consolidava e a gente soltava esse material. E é o que o LGPD acadêmico se tornou. Fico muito feliz pela essa iniciativa. Foi realmente uma coisa totalmente genuína, sem nada, e ainda ela é. E aí é isso, mais ou menos, só um overview do meu histórico. Muito legal, Remy. E foi legal que eu notei aí na sua fala que você frisou a palavra desafio, né? Você mencionou aí tantos desafios que você teve ao longo da carreira e como você aceitou sempre esses desafios e cresceu, né? Então, eu estou feliz aqui de poder também participar desse desafio aqui, né? O Privacy Challenge, que em essência é exatamente isso que você colocou, né? E acho que a sua trajetória bate muito com essa ideia que a gente quer propagar aqui, né? Tanto essa questão da gente se desafiar o tempo inteiro, né? Em termos de crescimento, como também esse aspecto de democratizar o conhecimento, né? Como você colocou aí, que é mais ou menos a linha do LGPD acadêmico, né? Então é super legal. Esses projetos eu acompanho aí um pouco de longe a sua trajetória, sou super fã aí dos seus projetos, então mais uma vez é um prazer te receber aqui. Aí, bom, vamos para o jogo, né? Chega de amenidades, enfim, a gente falou a sua história. Não é uma faca, tá? É uma tesoura, tá? Tá bom. É até bom para cortar meu cabelo, né? Tava falando que eu um corte aqui, de repente a gente faz um bem bolado aí. Mas, enfim, Remy, você sabe como é que funciona aqui já, né? A gente tem 3 perguntinhas aqui prontas. Você vai falar um número aí de 1 a 3, a gente vai soltar a primeira pergunta. E você pode, né, como sempre, responder, pode pular, pode passar a pergunta, né? São essas 3 ações. E se você passar ou você... Desculpa, eu repeti uma das ações, né? A terceira ação é você inverter a pergunta para mim. Então, você pode responder, passar ou inverter a pergunta. E se você passar ou inverter, essa ação é descartada, você não pode tomar mais essa ação na próxima pergunta. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, um número de 1 a 3 aí para a gente começar. Minha data de nascimento, 3. 3. 3 de maio a sua data de nascimento, não? Não, infelizmente é janeiro. Nunca tenho filho em janeiro, tá, gente? Porque eu já ia falar que coincide aí com uma das datas possíveis, né, da entrada em vigor da lei. Mas também não quero essa. Beleza. Então vamos lá. Vamos aqui então para essa pergunta número 3. É o seguinte, Remy, a gente tem visto aí uma das grandes dores do projeto de adequação, qual que é? É a fase de avaliação de riscos, né? Por quê? A gente chega lá fazendo a nossa gap analysis, tá? A gente monta um framework, vê se a empresa tem isso, tem aquilo, tal, vai dando um checklist ali e tal. Bom, beleza.
Aí temos que avaliar os riscos que a gente encontrou, né? Aí começa o problema, pelo menos do ponto de vista do advogado, né? O advogado clássico. Como é que a gente avalia riscos? Como é que eu digo que um risco é médio, que o outro é alto, que o outro é baixo? Como é que eu faço essa mensuração e como é que eu traduzo isso para a empresa, né? Porque a empresa normalmente ela não entende, pô, qual que é a sua régua que eu quero discutir? Por que isso faz sentido? Que tipo de precedente você tem? Enfim, assim, um mar de polêmicas esse assunto. Então, objetivamente, como é que se calcula o risco? Qual metodologia a gente utiliza e como que a gente diferencia esses riscos? Vai lá. Fechado. Vou responder essa. Então, não tem receita pronta, enquanto muitas pessoas falam que existe essa receita pronta. Por isso que eu volto muito na questão da governança corporativa e você ter a cultura de risco. Antes mesmo de você fazer um mapeamento de dados que vai resultar naqueles possíveis gaps que a gente identifica, e com isso a gente precisa fazer a avaliação, você concorda comigo que eu não consigo chegar nesse produto final, nesse resultado final, se primeiro não entendo o que é essa organização? Quais são os processos, como as áreas estão regidas? Por isso que quando a gente às vezes entra, eu hoje que eu estou do outro lado da mesa como consultoria, a gente fala muito de que quando às vezes a organização já tem uma matriz de risco, né? A gente pode aproveitar. Porque nada mais, acho que não existe uma pessoa que mais conhece as dores e os riscos delas que a própria organização. Mas quando a organização não tem um time de gestão de risco, um controles internos, que consiga ter uma matriz de risco e entenda, né, todas as dores da organização como um todo, aí fica complicado, porque cabe a nossa avaliação fazer, entender o que é um risco alto, médio, baixo, e com aqueles critérios. Mas eu entendo que todos os tipos de critério, ela tem que ser muito racional. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito com o meu time. Não adianta a gente entrar com subjetividade. A gente sempre tem que trabalhar com critérios racionais. Mas o critério racionais, tudo, pode ser até um pouco clichê o que eu vou dizer, mas vai depender muito do passo anterior. Eu entendo realmente as dores da organização, eu sei realmente onde é a vulnerabilidade para entender se aquilo realmente é um impacto baixo, alto, ou ela tem uma probabilidade baixa ou não. Ela realmente é uma análise bem qualitativa. Apesar de ter um fim quantitativo, porque no final você vai ter lá uma matriz, né, bonitinho, fazendo a descrição. Mas ela é uma análise muito qualitativa. Então, assim, posso não estar respondendo, ou estou respondendo, mas não tem receita pronta. O que existe hoje são muitas metodologias que a gente pode usar. Acho que quem me conhece, que deve estar hoje na audiência, sabe o quanto eu gosto do Coso. Eu falo que o Coso, se eu tivesse namorado, seria ele. Porque, gente, a gente tem que namorar essas metodologias que já existem. E o Coso, eu falo assim, que ele é uma metodologia que eu olho ainda que eu uso a mais antiga, que é o cubo. Não uso nem a que é o cilindro, que é a mais atual. Mas, gente, eles praticamente dão o passo a passo de como eu tenho que avaliar o risco dentro de uma organização. Ele fala exatamente, eu preciso entender o ambiente interno, ou seja, qual que é a missão, quais são os valores da organização, eu preciso entender quais são os fatores que incidem nesse ambiente, que tipo de controle eu preciso aplicar. Então, eles praticamente dão tanto passo a passo que eu falo assim, não precisa reinventar a roda. Tem muitas metodologias hoje que a gente pode ser aproveitado. E aí a gente volta muito àquele discurso que eu, pelo menos, tenho defendido muito. A LGPD não veio inovar. Ela veio trazer um enforcement em muitas boas práticas que sempre existiram. Mas a diferença, aí eu levanto a bandeira da auditoria, que eu já fui, quantas vezes dessas recomendações que hoje em dia estão sendo questionadas nos aspectos de vazamento, de incidente, que se lá na época, quando as auditorias pontuou aquilo lá como gap, se tivesse sido realmente remediado, muita coisa não teria todo esse problema que a gente está vendo. A questão da própria PCP, do Business Continuity Plan. Mas o que a gente sempre ouve na área de negócio? Isso é custo, isso aqui não é prioridade. Isso daqui, difícil de acontecer. Até que quando a gente, né? Então, assim, eu acho que eu espero ter respondido a pergunta ou não, mas assim, não tem uma receita pronta. O que eu sugiro procure essas metodologias, COSO, SWOT, que no português é o FOFA, que a gente fala. A gente tem até o 5W2H, parece que é bobo, mas ajuda muito. Então, se a gente combinar essas metodologias, vocês vão conseguir fazer uma matriz e uma avaliação de risco robusto.
Boa. Mas então, Reni, só para ver se eu entendi bem aqui, é, é muita pretensão, então, de uma consultoria, e quando eu falo consultoria, entenda escritório, entenda todas, né, enfim, os players possíveis e imagináveis. Então, quer dizer, a gente não pode ou não deve chegar lançando goela abaixo da empresa uma metodologia a qual, de repente, não faz sentido no ambiente dela, não tem paridade com algo que ela já aplica, né? Então, a sua proposta, se eu entendi bem, é a gente chegar com o chinelinho da humildade, né, e falar, bom, vamos entender aqui como é que vocês avaliam o risco, né? Porque o risco de privacidade não é um risco que vai ser olhado sobre a ótica particular da privacidade. Ele precisa ser inserido num contexto de gestão de risco que é mais abrangente. Tô certo? É isso mesmo? Eu concordo, eu concordo. E assim, hoje, acho que minha chefa tá aí, acho que ela pode me defender. E aí a gente fala, temos uma metodologia própria? A gente tem. Mas não quer dizer que a gente vai usar ela, a gente sempre tem que adequar de acordo com o formato, segmento, core business da empresa. Por isso que a gente faz toda aquela abordagem de entender, fazer um kickoff. Mas não é kickoff aquela coisa do beabá, é kickoff para entender realmente o processo e o core business da atividade. Porque com isso eu consigo ter um big picture do que é aquela empresa. E Sim. sem isso eu não consigo ajustar aquela atividade às minhas metodologias. A receita sempre vai existir, mas não quer dizer que colocar uma, duas colheres, né? Essa dosagem a gente tem que fazer para cada tipo de cliente. Mas para o que eu sempre falo, se existir uma organização que quer se antecipar e trazer uma iniciativa, fazer a sua lição de casa, construam as suas políticas de procedimento, faça a sua matriz de risco, porque se vier uma consultoria para sustentar para um programa de adequação, com certeza não existe pessoa melhor que entenda sobre risco se não é a própria organização, quem está lá dentro de casa. E E isso só... vai muito junto com o que a gente fala do mapeamento de dados. Não adianta a gente fazer mapeamento para área de negócio se não é a pessoa que realmente sabe como acontece tudo. E deixa eu só fazer uma última provocação, ainda falando de risco, porque eu sei que, cara, é sua especialidade, então eu quero extrair o máximo aí do seu conhecimento. Cara, com relação ao risco, né, a gente sabe que toda tomada de decisão dentro de um projeto de adequação... Quer a pergunta 2? Não, ainda é dentro da 1. Tá? Só para a gente aproveitar. A gente sabe que toda tomada de decisão nesse processo aí de adequação, ou mesmo falando de governança e de privacidade no geral, ela tem como lente, né, o foco é o risco. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, Remy, esse risco, ele tem também que olhar para o titular dos dados ou é só o risco corporativo? É só o risco para a empresa? Você acha que, por exemplo, se uma autoridade bate a porta, eu tenho que mostrar que na minha régua de risco eu também considerei o eventual dano ou o risco ali para o titular dos dados? O que você acha? Vou dar a minha humilde opinião, e eu acho que quem me conhece sabe, sim. Porque o risco de PIPD, ele não é sozinho. Você tem um risco corporativo como um todo. Então, se você não vislumbra as outras frentes que tem tudo risco, seja o risco operacional, estratégico, financeiro, imagem, são várias macros riscos, você não consegue fazer uma análise realmente macro para chegar no micro, que é o PIPD. PIPD é mais um risco dentro daquele contexto que a gente está trazendo. Então, quando eu falo risco de PIPD, ela também tem um risco eventualmente estratégico, também incide risco financeiro, também tem risco a imagem. Então, assim, não tem. Se eu entender como boa prática, como autoridade, para realmente me convencer, eu preciso falar, ele conhece tão bem o risco que ele consegue associar que aquele risco de PIPD também impacta ao risco financeiro, ao risco da estratégia do business da empresa. Porque se você não mapeou isso como um time de gestão de risco, um controle interno, você já está falhando. Porque imagina se gera um problema, esse risco se materializa lá na frente que PIPD, e eu não considerei isso como um risco estratégico, que isso poderia acarretar na minha parada de operação. Elas se conversam. Então, tem até uma matriz, eu acho que é do IIA, da Internal Audit, que ele fala que os riscos, elas são correlacionadas. Elas não são dependentes, ao contrário, elas são interdependentes. Eu não posso falar que um risco ela se segura de uma maneira sozinha. Ela não é uma jornada de solidão. Ao contrário, ela sempre vai estar acompanhada com outros riscos.
tá? Remy, só esclarece aí que o pessoal está perguntando o que é a sigla que você está citando aí, PIPD. Privacidade e proteção de dados. Desculpa. Vambora, Eu vi que o meu pequenininho tá aqui dentro no coisa. Ele já explicou o que é, o João acabou de falar. É isso aí. Desculpa, pessoal. Não, imagina, é isso aí, cara. A gente esclarece tudo aqui, até sigla, vambora. Já falo, eu não sou LGP Drama, hein, ó. Então, por favor, LGP Drama, entra logo, porque não sou eu. Eu tô achando estranha essa ausência aí, mas eu acho que tem alguém querendo te derrubar, viu, Remy? Eu tô do seu lado. Mas não sei eu não. Então, vamos lá, vamos passar para a próxima pergunta aqui. Matou, cara, já tá tranquilo aí? Já passou a suadeira? Beleza, então vamos embora. Vamos para a próxima. Eu falo Tá aqui ainda. 1 e 2, 1 ou 2, né? Escolhe aí. 1. Boa, fechou. Cara, essa aqui é a sua carinha, hein, Remy? Você vai adorar essa pergunta. Cara, é legal porque assim, você citou um pouco na sua trajetória e eu destaco isso, né? O fato de você, há tão pouco tempo, ter sido cliente, né? Ter avaliado aí propostas de adequação e tal, e hoje você está do outro lado do balcão, né? Você se juntou a nós aí, pessoas que têm o prazer de prestar serviços aí nessa área. Então, considerando aí esse pano de fundo, que a gente vê aqui um pouquinho da minha experiência, né? O que a gente vê muito, pelo menos do ponto de vista do escritório, o que acontece? O cliente ele não conhece tanto o produto final e nem os intermediários aí desse projeto de adequação. Então, por exemplo, na advocacia clássica, eu vou lá e faço uma petição. O cliente já tem no imaginário dele o que ele vai receber. E aí ele recebe uma petição, ele lê, ele fala, cara, isso aqui tá ruim, isso tá bom, pode melhorar, etc. Quando a gente fala vou te entregar um gap analysis. O cliente fala, quê? Beleza. Então, uns imaginam um super, hiper, cara, uma ferramenta Master Blaster que vai resolver todos os problemas. E aí recebem, sei lá, uma planilha Excel. E aí vem os memes aí, o pessoal puto, porque não era isso que eles esperavam. Então, a pergunta objetivamente, nesse cenário todo, de complicações e dificuldades de prever exatamente o que vem aí, como que a gente atinge esse correto alinhamento prévio de expectativas? Então, você que viveu cliente e agora consultoria, o que você indicaria? Quais são suas dicas para superar aí essa dificuldade de alinhamento? Uma coisa que a minha diretora fala muito é no sentido que a gente tem que utilizar sempre uma linguagem que, se uma criança ler o material, ela vai entender. Então, se meu mapeamento chama XYZ, ele tem que entender que é mapeamento. Uhum. Então, tá falando aqui gap análise, para em outros termos internos é XYZ, ele tem que entender que é uma análise de risco. Uhum. Primeiro, é trazer o mundo dos conceitos e até a questão da forma do linguajar que você vai utilizar, que ele tenha reflexo com o seu cliente, que ele vai conseguir entender. E eu acho que essa questão da expectativa, ela tem que ser muito bem alinhada desde o início de um kickoff. Eles começarem a se familiarizar desde o início, quais são os termos que a gente usa, qual é a familiaridade em relação ao entregável, esse entregável que você vai ter lá na frente, para depois falar, não é isso que eu queria. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que criar expectativas, fazer a pessoa digerir, porque, sinceramente, é muita informação. Imagina uma consultoria, quanta informação a gente levanta. Então, assim, a pessoa, quando tem um cliente lá, que tem o PMO, que está acompanhando todo o projeto de implementação, ele tem que estar se familiarizado mais do que a gente. A ponto que eu falar assim, gap análise, ele já vai saber de maneira intuitiva do que se trata. Mas se chegar a um ponto que o PMO fala assim, o que é isso daqui mesmo? Quer dizer que ele entendeu porra nenhuma. Desde o início. Aí, desculpa a boca, gente. Não, imagina, tá liberado, tá liberado. Então, eu falo muito essa questão de a gente ter que ter sempre um ponto de alinhamento. Eu falo na auditoria investigativa, fala que é marcação de posição. Você tem que marcar posição. Marquei posição, ele entendeu os conceitos? Ok. Você marca a posição se ele entende os produtos dos entregáveis. Tem que começar a marcar posição. Por quê? Isso daqui fica uma conversa realmente assim, sinérgica com o cliente. Uhum. Outro ponto que eu vi que, estando como cliente, né, sentado do lado da mesa, e agora como consultoria, o que eu vejo, que foi um desafio e um dos porquês de eu ter querido para a consultoria, é realmente tentar trazer aquelas dores que eu sentia como cliente
e poder supri-la. Uhum. Então, assim, hoje, assim, não é marketing, nada, mas, assim, hoje eu me sinto feliz porque realmente eu tenho essa autonomia de fazer essas mudanças e ser bem quista, né? Ser bem receptiva em relação a essas mudanças. Porque eu acho que, às vezes, ter essa dor, conhecer a dor do cliente, e assim, nada mais a pessoa que está lá dentro, sabe, de dia a dia, e que já lidou com muita consultoria, seja consultoria de auditoria externa, ou consultoria de produto, a gente sabe o que a gente quer. Uhum. Então, às vezes, eu fico me colocando assim, será que eu quero receber isso? Então, assim, o João, o pessoal que está assistindo, eles sabem que eu faço essa pergunta. Você quer receber isso? Sim. Então, a gente tem que começar, parece bobo essa questão da empatia, mas é começar a se colocar no lugar do cliente. Eu quero ser uma linha de produção, entregar um monte de coisa, que no final o cara não vai entender nada, só vai te contratar para interpretar aquilo que você entregou. Uhum. Eu não ficaria satisfeita, entendeu? Nem porque eu sou a consultoria, mas eu, Remi, como profissional, não é um entregável que eu espero. E o que te chocou, claro que preservando aí as identidades, né, sem obviamente entrar no nome aí das pessoas, mas o que te chocou mais quando você era cliente e você viu, né, em propostas de consultoria, o que você, quando a pessoa apresentava, você falava, aqui eu sei que é perigo, aqui eu sei que não é, enfim, não é um caminho a seguir. Você tem Não é nem nesse sentido, mas uma coisa que eu defendi muito no começo, principalmente na primeira fase, é o como perguntar. Isso eu tenho falado, assim, eu falo assim, de maneira bem exaustiva com o meu time. Gente, a forma que vocês perguntam é a forma que vocês vão ter a resposta. Se vocês perguntam errado, vocês vão ter resposta errada. Então, assim, não sei se isso é um pouco daquilo que eu vim de auditoria, da forma que eu abordava, como eu trazia as pessoas, porque tem que desmistificar um pouco. Apesar de a gente entrar em consultoria, quando a gente está na área, as pessoas acham que a gente é auditoria. A gente está perguntando um monte de coisa, fazendo tal. Então, é ter essa empatia de como perguntar. E o como perguntar, gente, é tão simples. Porque eu falo que o como perguntar está até na forma de como você desenvolve, constrói o raciocínio. Então, assim, não adianta você ir para a área e falar assim, me explica um pouco como que roda o seu processo da sua área. Juro, eu acho que quem está na live hoje vai falar, é o cri-cri que você vai estar ouvindo. Cri-cri, cri-cri, cri-cri. A pessoa não entende a pergunta, porque o maior desafio que eu vi, nem as áreas hoje sabem o que fazem lá dentro. Uhum. As pessoas não sabem explicar nem o que eles fazem. Então, se eu não souber perguntar certo, induzir para ter a resposta que eu espero, eu falo que esse é o coração. E as pessoas pecam nisso. Acham que só fazer o beabá já tá bom. É porque talvez, linkando aí esses dois aspectos que você colocou, talvez a consultoria não se prepare o suficiente para saber fazer as perguntas corretas, porque ela de repente está acostumada a fazer aquele batidão de perguntas e ela não tem, como você falou, a empatia de se colocar ali no Por lugar isso de que eu falo fazer. consultorias, outras consultorias. A gente não faz assim. É claro, eu tô entendendo. Porque isso é um ponto de atenção que, assim, até o João que está na live, ele sabe o quanto eu pego no pé dele nesse sentido. O quanto eu faço media training com o meu time. A gente faz todo esse teste de como você faz pergunta, como você tem que abordar. O quanto eles são as pessoas que mais precisam saber sobre a lei. Quanto eles são as pessoas que mais precisam entender sobre os conceitos. Porque ele é o primeiro front com a área de negócio. Se não for ele a pessoa que vai saber conduzir as perguntas, aquele mapeamento joga pro lixo. Bacana. Eli, está contratada, viu? Pode fazer adequação aqui, lá aqui do meu escritório. Já acabei de contratar você. É muito boa a sua colocação. Concordo aí com tudo que você falou. Qualquer coisa, Vanessa Fonseca, por favor, procure ela. Que eu sei lá como. Muito legal. Cara, bacana. Vamos evoluir aqui para a última pergunta. Não teve muito desafio, né? Eu achei que você ia sofrer um pouquinho mais. Você tirou de letra aí. Vamos ver se essa pergunta... Você queria me judiar, era isso? Imagina. Eu queria aproveitar essa oportunidade para o pessoal aí poder, né, enfim, beber aí da fonte do seu conhecimento, da sua experiência. Mas, enfim, vamos aqui para a última pergunta, então, que acho que
vai ser legal também ver a sua visão aqui. Ver a visão é ótimo, né? Ter a sua visão aqui nesse ponto. É o seguinte, Remy, escritório, quando a gente tem um projeto em que atua tanto escritório de advocacia como uma consultoria aí mais técnica, né? Não me olha assim, pô. Eu já até sei que vai perguntar, senhor Vidigal. O que acontece? A gente tem visto que muitas vezes, e claro, com uma boa dose de proatividade, os escritórios, eles às vezes acabam entrando aí na esfera que não é da competência de um escritório de advocacia, acabam falando de segurança da informação, acabam falando mais de matérias de tecnologia e tudo mais, e da mesma forma, a gente vê que também as consultorias, na maior boa vontade, acabam também se enviesando aí pelo mundo jurídico e falando, né, dando opiniões jurídicas que, em tese, deveriam ser pronunciadas pelos escritórios de advocacia. E aí, nesse contexto, como é que você vê essa relação? E você acha que, de fato, essas empresas estão atravessando essa linha? Como é que você acha que isso pode ser contornado? Enfim, queria ter aí a sua visão sobre esse assunto de maneira geral. Só um disclaimer, próximo happy hour, essa faca vai junto, essa tesoura vai junto, tá? Cara, eu tenho uma opinião. Eu espero que demore um pouco para eu salvar minha pele aqui. Cara, Vidigal, esse é o dilema de todo mundo. Eu não falo nem no nível de PIPD, tá? Assim, desses programas, mas acho que esse embate sempre existiu. Os escritórios de escritórios, Big Four, as grandes consultorias. A gente pode ter visto um caso até recente agora, que acho que foi uma Big Four, que foi, acho que a OAB, né, autuou, uma coisa assim, em relação à prática deles em relação ao aspecto jurídico. Eu só acho assim, eu acho que cada um tem o seu quadrado, cada um tem o seu mercado. Claro que assim, e a gente, de novo, se você quiser ser uma consultoria que tenha idoneidade, né, em relação à sua prática, você tem que mostrar isso. Então, eu digo nesse sentido de consultoria, e eu acho que eu falo muito pela Accenture nesse caso, é que a gente nunca quis extrapolar o que não é do nosso escopo. Isso é muito claro. Apesar de ser advogada, várias vezes o meu time fala, Remy, sai um pouco desse mundo jurídico, volta para a consultoria. Porque às vezes dá aquela coceirinha, né? De falar, poxa, mas é isso daqui. Mas a gente tem que se realmente começar a saber qual que é o nosso limite, sabe? Então, assim, e ao mesmo tempo, o escritório jurídico, uma coisa que eu sempre falei muito para o pessoal, assim, na nossa roda aí que a gente tem conversado, cara, quer fazer consultoria na parte de implementação? Faz, mas procura realmente quem tem qualificação. Não adianta, desculpa, eu sou advogada, mas não adianta colocar advogado para fazer movimento. Quer contratar? Contrata uma pessoa de risco, um cara de controles internos, um cara de auditoria. Ele vai ter cabeça para pensar dessa maneira. Produto, todo mundo tem a oferecer. Eu posso oferecer até, desculpa, eu falei minha mãe, mas não tem minha mãe. Mas poder oferecer até meu pai, entendeu? Mas eu posso oferecer qualquer coisa. Mas eu tô sendo realmente íntegro, ético e idoneidade? Não tenho essa consciência limpa, gente. Mas do escritório, o meu ponto é isso. Os escritórios pecam para colocar advogado no mapeamento. E hoje tem muitos profissionais que é muito mais fácil treinar um profissional que conhece risco, governança, questão de controles em relação à LGPD, porque precisa ter um aspecto macro, do que fazer o inverso. Eu não tenho como colocar na cabeça de uma pessoa que nunca tive esse contato em como conseguir fazer uma análise holística em relação a tudo que ele levanta no momento de um mapeamento, por exemplo. Como que eu estico uma pergunta para chegar naquilo que eu quero? Não é uma coisa que eu treino de um dia para o outro. Agora, a lei, eu consigo fazer um banho de loja com ele. Tem que ser meio psicólogo também, não tem, Remy? Para entrevistar a área. Não tem que ser um pouco terapeuta também? É a forma de perguntar de novo, sabia? Eu falo. É a forma de perguntar, porque tem gente que quer abrir o coração. Abre o coração, mas responde o que eu quero. Entendeu? Mas, Remy, deixa eu fazer uma provocação aí, fazer o advogado do diabo. Você falou, em suma, que cada um tem que ficar no seu quadrado, né? E eu concordo, assim, em número e grau com essa afirmação. Agora, me parece que tem um quadrado
que ele é um pouco sinuoso, ele é um pouco dividido. Eu diria que é o quadrado da governança, né? Porque eu, advogado, não vou falar de segurança da informação, não vou entrar lá no campo tecnológico, isso realmente não tenho que pôr a mão, até porque eu não sei nada. Mas quando a gente fala de governança, que entre aspas, é o filé aí do que há de consultoria, é você estruturar aquela beleza, né, por trás, que vai fazer o seu programa parar de pé e funcionar. Aí eu vejo muita intersecção, né, e eu acho até que a resposta talvez não seja puramente de uma única área, ela precisa ser trabalhada aí né, com diversos players, vamos dizer assim, stakeholders, né? Enfim, como é que você vê esse negócio? Você acha que essa é uma bola dividida mesmo do projeto? Ou dá para compartimentar? Tá certo essa palavra? Enfim, você entendeu bem. Entendi. Vai lá. O que eu acho? Eu acho que, assim, exatamente, por cada um ter o seu quadrado, elas precisam trabalhar de uma maneira harmônica. Então, por isso que é tão importante, tão estratégico você fazer um benchmark robusto em relação ao escritório que você vai querer contratar para fins jurídicos, ou um escritório ou uma consultoria que vai ajudar toda nesse aspecto de implementação. Porque não adianta um escritório que tem uma cabeça que vai falar uma linha de jornada A e uma consultoria que tem uma filosofia que vai uma jornada B. Perfeito. Ela é que nem namorada, elas precisam se namorar e para isso acontecer, por isso que tem que ser uma coisa harmônica. De novo, quem é a melhor pessoa para trazer essa harmonia por entender melhor a organização? É o próprio cliente. É o que, sei lá, se vai ser vai ser o DPO que vai tocar esse projeto, ou vai ser um PMO que vai tocar naquele cliente. Mas ele é o cara que mais entende qual é a cara, o core da organização. E se ele vê sentido ter duas consultorias, uma para jurídica, uma só, entendeu? Então, de novo, eu não tenho uma receita prática, mas em pouco tempo que eu estou vendo, eu vejo que funciona ter um escritório e uma consultoria, mas elas têm que andar com muita sinergia. Tem que realmente se conversar, olha, meu mapeamento vai estar nesse estilo, nesse formato, vai te atender? Porque nada mais é aquilo que a consultoria está fazendo, o escritório jurídico tem que se valer. Se o que eu escrever lá dentro, o escritório jurídico vai conseguir interpretar, de novo, vai ter que usar uma linguagem que vai ser entendível para ele. Por isso que a gente reforça muito. O produto que a gente entrega para o nosso cliente tem que ser entendido por qualquer pessoa. Porque a gente não sabe quem que vai tocar, vai dar continuidade àquela jornada. Entendeu? Então, assim, para mim, eu acho que casa, e casa bem os dois, mas o PMO ou o cara que vai liderar esse projeto tem que, não é obrigar, mas fazer que essa sinergia aconteça. Porque senão, cada um vai ser um entregável, cada um vai ter uma frente diferente, e acho que isso não fica legal. Pô, legal. Peraí, deixa eu ver que o Alex falou que queria botar fogo aqui. Ah, mas ele mandou a pergunta. Eu queria emendar, porque eu não quero acabar essa. Ô, chefe, eu tô mandando bem, ô Vanessa, me dá um joinha aí, ó. Eu não quero acabar essa live. Uma feliz em mim, uma raiva. Pera lá. Bom, eu acho que vou ter que acabar, né? Você respondeu aqui todas. Mais uma vez, ninguém pula, ninguém inverte. Aqui ele falou, o que dizer das empresas que oferecem conformidade e sequer possuem uma política no site delas? Acho que a minha cara responde, né? Fogo no parquinho. Gente, cara, eu falo assim, um programa de adequação, ela é custosa? É custosa. Mas, gente, todo mundo dá para fazer sua lição de casa. Eu falo muito isso. Não vem querer contratar uma coisa astronômica. Se você consegue fazer o seu beabá, que aí isso já ajuda muito, revisar suas políticas de privacidade do site, fazer políticas internas. Não estou falando nem de PMPD, gente. Eu estou falando de políticas básicas, processo. Porque uma coisa é a gente mapear e você ter o processo para acompanhar, e aí fica uma coisa que é 2 horas termina em 1 hora, o mapeamento, e uma coisa é que o cara não consegue nem desenvolver o que ele faz. Então, assim, política, processo, instrução de trabalho, minha gente, se vocês não começarem a implementação, começa com essas coisas. E não é porque a LGPD veio aqui e tem que fazer isso. Sempre existiu. Vamos acordar. Entendeu? Muito bom. Muito boa essa chamada.
final aí. Agradeço, então, Remy, sua participação. Foi ótima, não precisava ficar nervosa, você foi super bem, arrebentou, né? Mais uma vez. Não, vai saber, né? Essa barba de lenhador aí desconfia, né? Vou saber. Então, é complicado. Eu estou precisando dar um trato, mas eu vou resolver isso até o fim da pandemia. E aí eu queria te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, aí os agradecimentos, enfim, tudo que você quiser falar. E depois eu só quero fazer um breve anúncio e já encerro também. Então fique aí à vontade. Uma última questão. Perguntar para você também se você autoriza aí que a gente mantenha a gravação dessa live aí no nosso perfil. Sem problema. Não, eu quero agradecer o convite, a você, o Luiz. Fiquei com um pouquinho medo. Falei, o que esses meninos vão aprontar em cima de mim? Porque eu sou a que mais provoca vocês. Pô, tá fácil, tá fácil. Mas eu acho que assim, os temas que você trouxe hoje é um tema realmente que ninguém discute. E é uma coisa, pelo menos eu vejo como uma missão no nosso cenário jurídico tentar trazer, porque eu vejo que as pessoas não trazem esse assunto. E eu digo que ela é crucial, é essencial para você ter um programa de PIPD robusto. Então, assim, essa oportunidade de compartilhar com essa audiência, para mim, é muito gratificante, eu agradeço muito. Também ao time da LGPD Acadêmico, eu acho que esse convite só poderia acontecer por essa iniciativa ter dado certo e ter gerado visibilidade. E também ao pessoal da Accenture que estão aí me assistindo e obrigada por me aturar. Bacana. Obrigado, Remy. Eu falei que eu tinha um anúncio a fazer, mas é alarme falso, não tem anúncio nenhum. Aliás, eu tenho um. Né? Esse nosso canal ele fez tanto sucesso, então eu queria agradecer aí todo mundo que nos assiste, né? E eu queria falar para o meu sócio que, como fez muito sucesso, eu vou acabar sequestrando a conta, eu vou mudar a senha, né? E aí eu vou fazer igual a gente fazia no Orkut. Eu vou botar lá, eu amo Paulo Vidigal, eu adoro Paulo Vidigal, esse aqui vai virar meu fã-clube, né? Porque eu vou me aproveitar aí de todos os seguidores que a gente já Você formou. é muito narciso, senhor Vidigal. Vou te dar um espelho. Não precisa, eu tô me vendo aqui, eu tô vendo. Deixa eu só fazer um anúncio que eu esqueci. Claro, fica à vontade. À vontade. Galera, quem acompanha o LGPD Acadêmico, não sei se acompanha nas nossas redes sociais, mas sexta-feira a gente vai ter o webinar de mídia programática. Eu acho que é um tema bacana, que da mesma linha que governança não está no radar de muita gente, mídia programática está menos ainda, e a pesquisa validou essa informação. Então, 7h30, eu e a Fernanda lá, liderando os marmanjos e metendo fogo no parquinho aí. Muito bom. E, Remy, última pergunta que eu esqueci, eu sempre esqueço o protocolo. Você tem que desafiar alguém, né? Porque você respondeu todas as perguntas, então vá lá. Quem que você desafia? Eu acho que não veio ninguém de segurança de informação. Ângela. Acho que não. Acho que ainda não. Ângela. Mulher, calcinha, de segurança de informação, advogada, vai ser uma puta audiência para vocês. Muito bom. Então depois você manda para nós no privado o perfil dela para a gente entrar em contato. Então, Fechou. Muito obrigado, Remy. Tenha aí uma ótima semana. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Valeu. Obrigada. Falou, gente. Tchau. Um abraço.